Fala pessoal, tudo certo? A gente está começando mais um episódio do Ara Bitcoin Podcast, o espaço onde a gente discute os assuntos do momento, sempre, claro, com a lente, né? Pela lente do Bitcoin. E o tema de hoje é polêmico: declaração de Bitcoin. O que a Receita quer saber? O que eles já sabem sobre você e até onde você deve entregar as suas informações? A gente vai passar pelas regras atuais, explicar o que mudou de 2024 para cá. E, claro, entrar também nos dilemas mais polêmicos que esse assunto levanta. Eu sou a Cacá, cofundadora da Ara Bitcoin, uma escola que te ensina Bitcoin de verdade, sem ruído, sem shitcoin. E para esse episódio, a gente trouxe um convidado especial. Ele é especialista em tributação e tem uma didática que até o leão respeita. Bem-vindo, Thiago, tudo bem? Tudo bem, Cacá? Muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre participar do programa com vocês aqui, do canal. Acho fantástico. Como eu vinha dizendo aqui nos bastidores, aprendo muito com vocês e hoje estou aqui para trocar um pouco de ideia sobre o leão, né? E aí, será que vale a pena, não vale? Até onde o leão está na sua sala junto com você ou não? É sobre isso que a gente vai começar aqui hoje. Boa. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que incomoda muita gente, né, Thiago? E não é por acaso, né? Porque sempre que alguém tenta meter a mão em algo que é seu, o atrito é inevitável. Os governos sempre falaram que Bitcoin não vale nada, que é bolha. Só que agora eles querem meter a mão também na sua valorização com Bitcoin. Bitcoin foi criado justamente como resposta ao sistema financeiro inflacionário, predatório, centralizado. Então, quando o governo diz que você tem que declarar e pagar imposto, é normal que a primeira reação de muita gente seja: tá, mas espera aí, isso não contradiz a essência do Bitcoin? Afinal, o Estado pode usar o sistema tributário para manter as pessoas presas no sistema de roubo fiat, né? E essa pergunta que o pessoal faz, né, Thiago, é legítima. Só que também existe uma outra, que é tão importante quanto essa. Você sabe exatamente como essas regras funcionam hoje no Brasil? Porque é aí que mora o perigo, né? Muita gente é crítica do sistema, mas por falta de informação acaba caindo em armadilhas tributárias e o preço da ignorância pode ser alto. Então o papo de hoje é direto, é entender as regras para saber como ou se você quer jogar esse jogo. Bom, Thiago, e para a gente começar aqui do começo, sem juridiquês, que você tem uma didática maravilhosa, super fácil da galera entender, os alunos do Bitcoin Starter adoram as tuas aulas, porque todo mundo consegue entender as regras, né? O que exatamente o governo brasileiro considera como fato gerador de imposto quando a gente fala de Bitcoin? Existe alguma diferença entre vender Bitcoin, trocar Bitcoin ou só movimentar Bitcoin? Excelente, Cacá. Antes de mais nada, preciso fazer um disclaimer muito, muito forte. Eu não estou aqui para evangelizar você e incentivar você a declarar, tá? Eu sou um advogado tributarista, eu entendo a regra do jogo, como ela funciona. Então, eu estou aqui para te dizer como que a regra está estabelecida, como que esse jogo funciona, e não para te incentivar. Muita gente tem essa ideia, né, de que o tributarista está falando ali e é a favor do tributo, quer que você declare. Eu não quero que você declare. Se você não declara, torço que você não caia aí na malha fina, mas para você entender o tipo de risco que você corre, é sempre importante você entender a regra do jogo, né? Afinal, se você está ali com um certo tipo de vulnerabilidade na sua saúde, você não vai no médico, faz um exame para saber qual é o grau de risco, qual não é. Se é alguma coisa muito básica, às vezes você decide que não vai tomar um remédio específico, não vai se tratar. Mas se é algo que está muito escancarado, na sua saúde, você vai fazer um tratamento e vai tomar ali algumas medidas. Com a tributação é exatamente a mesma coisa. Então, como a Cacá bem falou, vou tentar falar aqui sem nenhum juridiquês, traduzindo para você saber como que a regra do jogo funciona. E Cacá já partiu aqui para uma parte técnica muito importante, né? Qual que é o fato gerador da tributação do Bitcoin? Quando a gente trata de Bitcoin, a base da tributação ela está restrita ao ganho de capital. O que é o ganho de capital? É o ganho que você tem quando você vende o seu Bitcoin. Se você compra um apartamento por 1 milhão e vende ele por 1.300, você ganhou 300 mil reais. Como que calcula o ganho de capital no básico? Você vai pegar o valor da alienação e diminuir o seu custo de aquisição. Então, se você comprou um apartamento por 1 milhão e vendeu por 1.300, o valor da venda, 1.300, menos 1 milhão, vai dar 300 mil reais, que foi o seu ganho. Sobre esse ganho, você vai aplicar uma alíquota de 15%. Qual que gera e quais são os detalhes que diferenciam a venda de um apartamento para a venda de Bitcoin? Dois são os detalhes. Primeiro é, quando você tem a venda, você vai precisar saber qual foi o custo de aquisição desse Bitcoin. E é aí que mora todo o detalhe. Quando eu falo de um apartamento, fica muito simples de você fazer a conta na sua cabeça. Você comprou por 1 milhão e vendeu por 1.300. Mas você que está escutando aqui essa
esse episódio, né, essa conversa que a gente está tendo aqui sobre tributação, você pode se perguntar, como que eu vou saber qual foi o custo de aquisição? Se você comprou um Bitcoin inteiro, que é muito raro, e vendeu ele, é fácil. Mas e você, que fez o curso, aprendeu com a Carol e com a Cacá, e foi ali montando sua carteira, comprando mês a mês, seguindo a estratégia correta, chegou lá na frente, você vendeu uma fração. Você vai precisar saber qual foi o seu custo de aquisição dessa fração que você vendeu. E é aí que a gente entra no primeiro detalhe da tributação de ganho de capital do Bitcoin. É saber qual é o custo de aquisição. Porque você vai concordar comigo que o valor da venda você já sabe. Se eu falo aqui com a Cacá, a gente faz uma operação P2P e ela me transfere R$ 10.000 por uma fração X de Bitcoin, eu sei a venda foi R$ 10.000. Mas quanto custou essa fração que eu vendi para a Cacá? É aí que entra o custo médio unitário. Como que isso funciona na prática? Você sempre vai pegar, você vai seguindo suas aquisições, você vai somar tudo que você gastou para adquirir os seus bitcoins e dividir pelo número de bitcoins que você tem. O valor da venda menos o seu custo de aquisição. Esse é o valor que você ganha quando você compra um ativo por um preço e vende ele por um preço maior. Essa operação, quando ela é tradicional, com apartamento, por exemplo, ela fica de muito fácil compreensão. Se eu comprei um apartamento por 1 milhão e depois eu vendi esse apartamento por 1.300.000, quanto que eu ganhei? Você já sabe que você ganhou R$ 300.000. Qual que é a fórmula? Ganho de capital igual o valor da venda, 1.300.000, menos o custo de aquisição, que é aquilo que eu tinha pago pelo apartamento, R$ 1 milhão. Sobre esse ganho de R$ 300.000, você aplica a alíquota de 15% e aí dá o imposto que você tem que recolher. O que é o fato gerador? Tirando do juridiquês, o fato gerador é aquilo que, quando ocorre, o leão vem e pega a parte dele, ou pelo menos tenta buscar a parte dele, que são esses 15% em regra. O fato gerador, ele se dá quando você, que tem Bitcoin, vende o Bitcoin, permuta ou dar em pagamento. Existem várias hipóteses de alienação, mas essas três, elas abarcam 99,9% das transações. O caso mais clássico é da venda do Bitcoin. Quando você vende, sobre o lucro, se você comprou ele por R$ 100.000, foi ali, aproveitou o mercado lá atrás, comprou ele por R$ 100.000 e vendeu ele hoje a R$ 500.000, você ganhou 400.000. Sobre esses 400 que você ganhou, o leão vai buscar o recolhimento de 15% do imposto de renda. Tudo bem, Tiago, mas você falou que era a compra e venda, a permuta e a dação em pagamento as principais. Como que ocorre na permuta? A permuta é um caso bem interessante de se entender. Se eu comprei ali um Bitcoin por R$ 100.000 e depois de algum tempo eu vou deixar de ser Bitcoin only, que aí é uma opção para algumas pessoas, quando ela vai sair de Bitcoin, ela vai para outro, vai permutar esse ativo, vai para qualquer outro ativo, se o valor desses ativos era de R$ 300.000, você, para a Receita, funciona como se você tivesse vendido seu Bitcoin a 300.000 e comprado esse outro ativo com 300. Para ela, a permuta é como se fosse uma operação de venda seguida de compra. Tudo bem, Tiago, mas o que, que tem a ver o tributo nesse caso? No nosso exemplo ali, comprei por 100 e vendi por 500, qual que era o seu ganho? R$ 400.000. Se ao invés de vender por 500, você permutar o seu Bitcoin por outro criptoativo que vale 500.000, é como se você tivesse vendido por 500 e comprado esse outro ativo. Para a Receita, você ganhou os mesmos R$ 400.000 e deve submetê-lo à tributação. E aí você já pode me perguntar, pô, Tiago, mas é justo isso? Só permutei, nem botei o dinheiro no bolso. Aqui tem um fato importante a ser destacado. A lei fala que a permuta é uma operação tributável. No entanto, juridicamente, há alguns argumentos para você combater esse texto da lei. Muita gente que está em casa, desde pequena, escuta uma palavra, né? Palavrinha mágica, inconstitucionalissimamente. Ah, isso é inconstitucional. Você não precisa ser do direito para falar essa frase aí na sua roda de amigos, em alguma discussão que você tem. E o grande ponto é, a lei fala que a permuta é uma operação tributável. Mas será que a lei poderia dizer isso? Existem algumas teorias jurídicas que permitem que você defenda que a permuta não seria tributável. Mas aí eu quero destacar dois pontos aqui. Primeiro, segundo a lei e a Receita, a permuta é uma operação tributável. E segundo, apesar da lei dizer isso, essa lei pode ser contestada na justiça. Então, é preciso trazer ali mais argumentos jurídicos. Então, a gente já viu aqui de uma forma básica, cara, dois pontos, dois fatos geradores, como você falou, dois fatos que, uma vez ocorridos, o leão vem buscar os 15% dele. Um foi a venda e o outro foi a permuta. E a dação em pagamento seria o terceiro que eu destacaria.
Vamos pegar aqui o mesmo exemplo para ficar fácil, com 100 mil e 500 mil, porque assim fica mais fácil de você que está em casa entender. Se você comprou um Bitcoin por 100 mil e depois você vai comprar ali o seu Porsche e ele está 500 mil reais, se você paga com um Bitcoin, você pagou 500 mil reais em Bitcoin. Essa operação é considerada dação em pagamento. Para a Receita, para facilitar o seu entendimento, a dação em pagamento funciona da mesma forma que uma venda seguida de compra. Para ela é como se você tivesse vendido Bitcoin por 500 mil, chegado na loja da Porsche e dado aí 500 mil reais, né, entregue ali 500 mil reais, tivesse entregado 500 mil reais para o dono da loja e saído ali com o seu Porsche. Então, essas três operações, elas dão o start para a tributação do governo. E a famosa regra dos 35 mil de isenção por mês, Thiago, ainda está valendo? Em quais casos que realmente se aplica e quais são as exceções mais comuns aí que pegam os bitcoiners de surpresa? Excelente, Kaká. Entender a regra do jogo é sempre bom porque você consegue manter o lucro no seu bolso e não na boca do leão. E é para isso que a gente deve se instruir, né? Quando você tem transações de uma pessoa até 35 mil reais no mês, o lucro que você obteve nessas transações, ele é um lucro isento. Quer dizer, você não paga nem R$ 1 de imposto se você estiver dentro dessa situação. Mas 90% de investidores entendem essa regra de forma errada. Qual que é a pegadinha nessa regra? Primeira pegadinha, não é o lucro até 35 mil que é isento. Muita gente pensa, o meu lucro deu 30 mil reais, não paga imposto. Não é isso. O limite de isenção, ele serve como um radar. Imagina que você está numa rodovia. A Receita só vai parar para olhar quem passar nessa rodovia a tantos por hora, a mais de 35 por hora. No seu caso, quem fizer transações no mês, que no total somem mais de 35 mil reais. E vai olhar, Kaká, fez transações mais de 35 mil reais? Se a resposta foi sim, a Receita vai olhar todas as transações da Kaká e verificar qual o lucro que ela teve em todas elas. Todo o lucro vai ser tributado. Vou te dar um exemplo. Se você comprou um Bitcoin a 20 mil reais e depois vendeu ele a 36 mil, algumas pessoas dirão, não, só passou 1.000 dos 35. E a gente já sabe que isso não é verdade. Você passou os 35 mil? Passei. Então, eu vou ver todo o lucro que você teve. Qual foi o lucro que você teve? Se você comprou por 20 e vendeu por 36, o ganho de capital é 36, o valor da venda, menos os 20 que você gastou. Então, você teve um lucro de 16 mil reais. E todo esse 16 mil vai ser submetido à tributação de 15%. Detalhe importantíssimo: o limite de 15 mil reais, ele só é aplicado para as transações feitas no Brasil, em exchanges brasileiras. Então, se você Desculpa, fez a Thiago, transação, tu falou 15 mil reais? desculpa, 16 mil reais. O seu lucro foi de 16 mil reais, eu falei. Não, agora o limite de. Desculpa, eu não sei se eu De ouvi errado. 35, De trinta e desculpa. cinco, tá, 35. 35. Ai meu Desculpa. Deus, tem Eu regra não. nova no meio dessa história. Não, não tem não. É bom que você tá atenta, que eu fui fazendo as contas de cabeça, puxando 35, 15, mas o limite de 35 mil reais, ele é aplicável para transações feitas em exchanges nacionais. Se você fez essa transação no exterior, essa transação não se aplica à regra do limite de isenção. E aí muita gente, às vezes, tem BTC no exterior. Qual é o planejamento simples de fazer? Você pode transferir da sua wallet, da sua exchange estrangeira, para a sua wallet, que você tem uma cold wallet, ou a sua carteira no exchange nacional, e fazer a venda do seu Bitcoin aqui. Se você fizer essa venda numa exchange estrangeira, ela não vai entrar nessa questão da isenção. Todo o lucro que você teve, se você vendeu só 20 mil, se a venda foi feita no exterior, não tem limite de isenção. Mas se a venda foi feita no Brasil, você aplica esse limite de isenção. Então, essa é uma questão muito importante a ser colocada, né? Uma espécie de planejamento. Eu conheço muitas pessoas, eu tenho alguns clientes aqui que precisam sacar um valor para fazer face ali aos seus gastos diários, e esse valor não é expressivo, e estava sacando antes, convertendo ele em USDT ou em BRL, lá em exchanges estrangeiras, na Binance ou qualquer outro. E a primeira providência que a gente alerta é: traz esse valor para o Brasil e daqui você vende. Porque se você só está transacionando menos de 35 no todo e faz isso lá fora, você vai pagar tributo totalmente à toa. Tiago, eu já vou entrar no assunto de como que a Receita consegue controlar e obter essas informações, mesmo se a galera compra em exchange internacional e tudo mais. Já vou entrar nesse assunto, que eu acho que o pessoal tem bastante dúvida sobre isso. Mas antes,
Eu tenho uma outra pergunta que tem a ver com essas que a gente acabou de conversar, que é, houve alguma mudança prática nas regras de declaração ou pagamento de imposto de um ano para cá? Porque a gente tem um outro papo de um ano atrás aqui no canal. Eu vou deixar esse episódio para quem quiser ver o papo anterior, que tem outras dúvidas que provavelmente a gente não vai conseguir falar sobre tudo nesse episódio, mas no outro anterior tem dúvidas diferentes que talvez seja interessante para a galera acompanhar e ficar por dentro de todo esse assunto. Mas é isso, mudou alguma coisa nas regras de um ano para cá? Algo que quem declarou em 2023 não pode deixar passar na declaração de 2024? Quais são as novidades aí em termos de declaração e A tributação? regra do jogo mudou bastante, Cacá, em 2024. Foi separada a tributação de quem tem cripto no Brasil e quem tem cripto no exterior. A regra mudou totalmente para quem tem cripto no exterior. E por exterior, eu quero dizer exchanges estrangeiras. O que acontece? Até o final de 2023, a tributação ela era feita de forma igual ao Brasil exterior. Você teve seu ganho de capital, calcula, aplica a alíquota de 15% e recolhe o tributo até o último dia útil do mês posterior à sua venda. Se você vendeu agora em abril, até o último dia útil de maio, você deveria recolher o imposto de renda. Já a partir de 1º de janeiro de 2024, qual foi a grande mudança? Em 24, todas as operações feitas no exterior, você vai ter que calcular os seus lucros ou prejuízos mensais, guardar essa informação mês a mês, e quando chegar no final do ano, você deve computar ali para verificar qual foi o seu lucro total do ano, abatendo o lucro que você teve nos meses dos prejuízos que você teve nos meses também. Então você vai pegar o total de lucro do ano e vai submeter esse valor à tributação. Quando é pago esse tributo? Agora, na declaração de ajuste anual. Por quê? Agora, como você faz uma apuração do exterior anual e compensando os prejuízos que você teve lá fora, sobre o valor positivo que você tiver no final do ano, você vai colocar ele na sua declaração desse ano. Essa que você está preenchendo agora, até 30 de maio, caso você vá declarar os seus lucros. Então, mudou. Agora, lucros no Brasil, você paga o ganho de capital no mês seguinte e não paga nada agora na hora de declarar. E lucros no exterior, você não paga no mês seguinte, você paga agora na hora de declarar. Existe uma diferença clara. E isso vai exigir de você que está em casa um tipo de controle ainda maior. Porque agora, não só você precisa calcular o seu custo médio unitário, mas você precisa controlar ganhos e perdas no exterior para saber o quanto no final do ano que deu ali a sua conta, o quanto que você vai submeter à tributação. Então, assim, esse é um trabalho que é gigante para quem tem muitos trades e é por isso que a gente tem tanto trabalho. Quando eu vou mensurar, eu trabalho com tributação de criptoativos, né? Então, aqui no escritório, a gente faz bastante declaração de imposto de renda de pessoas físicas. Muita gente que saiu e quer voltar para a Matrix por algum motivo. E geralmente os motivos são compras de bens. A pessoa acumulou bastante, está fora do sistema, tem muitos casos desse tipo. A pessoa está fora do sistema, e aí ela fez milhões, mas agora ela quer comprar um apartamento. Como que ela comprou um apartamento se ela não tem nada declarado? Não tem lastro, vai ter um problema gigante com a receita, etc. E aí, quando ela vai importar isso, a gente faz um trabalho, geralmente, de denúncia espontânea, para pagar menos tributo e etc. Então, geralmente, quem vem para o mundo da declaração e correu em paralelo, você muito bem falou, a gente sabe que o Bitcoin ele foi feito para correr em paralelo ao sistema tradicional. Ele não foi feito por alguém que pensou que ia declarar isso no imposto de renda. Tem muita gente até que coloca, eu faço vídeos explicativos no meu Instagram, periodicamente, e eu já disse aqui no começo, eu não estou incentivando ninguém a declarar, eu só estou falando da regra do jogo. E as pessoas vêm, o Thiago quer que você declare, é um absurdo, gênio, quem vai declarar Bitcoin? Isso eu não estou falando para ninguém declarar. Só que muita gente faz um dinheiro considerável e precisa comprar bens que vão ser declarados. E como que vai fazer essa questão? É preciso calcular tudo isso e colocar no imposto de renda. E aí eu já vou aproveitar aqui para falar isso, né, Cacá? Como aqui no escritório a gente faz declarações de imposto de renda para pessoa física, no final do programa, vou deixar aqui um cupom de 50% de desconto da declaração para quem assistiu esse episódio e utilizar ali esse cupom até uma data que a gente vai definir. No dia que a gente lançar esse episódio aqui no YouTube, nós colocaremos lá na descrição um cupom de desconto para você que está se informando e que por algum motivo, não pela minha fala, que eu não estou evangelizando ninguém aqui a declarar, mas por algum motivo você precisa declarar e você pode contar com a gente para fazer esse trabalho aí. Boa, Thiago. Então, eu vou deixar aqui embaixo desse episódio as redes sociais do Thiago, para quem quiser acompanhar ele, saber mais, ficar por dentro sempre desse assunto, e também um cupom de desconto, como o Thiago bem falou. Eu aproveito aqui, antes da gente continuar esse papo, que agora eu tenho umas perguntas cabeludas para ti, Thiago.
Mas antes da gente continuar esse papo, eu quero dar um aviso também para quem tem Bitcoin comprado com KYC, que quer declarar para comprar um carro ou uma casa e não sabe como. Tem um módulo inteiro sobre tributação de Bitcoin no Bitcoin Starter com o professor Thiago. O professor Thiago é o nosso professor convidado lá e no nosso curso, né? E lá você aprende as regras, como fazer a declaração na prática e também aprende a como comprar Bitcoin sem KYC, com mais privacidade, usando BISC, Robosets. Tem aula fresquinha, a gente acabou de subir na plataforma. O cupom de desconto para você que acompanha a gente aqui nas redes é Satoshi15, e aí você ganha 15% de desconto na sua inscrição do Bitcoin Starter. O link eu também vou deixar aqui embaixo desse episódio. E no Bitcoin Starter você aprende tudo sobre Bitcoin e como usar diversas ferramentas. Tiago, tu estava falando sobre exchanges nacionais e internacionais. Me vem uma dúvida, pode ser uma pergunta boba, mas eu acho que é interessante trazer aqui, pode ser que alguém tenha esse mesmo questionamento. Existe alguma vantagem ou diferenças de comprar Bitcoin em exchange nacional e internacional, se tratando de declaração, de tributação? Existe alguma vantagem para quem compra Bitcoin essas... Porque são regras diferentes, tu acabou de falar que tem regras diferentes, que mudou bastante esse ano. Tem diferença para quem vai comprar Bitcoin, comprar aqui ou em exchange no exterior? Eu acredito que não tem diferença comprar, mas vender sim. Pelo seguinte, se você pode optar por comprar Bitcoin no exchange estrangeira. Quais são as vantagens e desvantagens? A vantagem é que você está fora do radar, você tem acesso a produtos, às vezes, outros pares de negociação que você quer transacionar em exchanges estrangeiras, esse é um ponto. Mas a vantagem de você ter o Bitcoin no exchange nacional são duas principais. A primeira é que, se você vender no exchange nacional, você vai poder usar o limite de isenção de 35 mil, e aqui fica um disclaimer forte, tá? Esse radar da Receita Federal, ele pega a pessoa. Então, ele não vê só o que você vendeu no Brasil, ele vê o que você vendeu no todo, tá? Se você tem um exchange no Brasil ou no exterior, você vendeu no Brasil 30 mil e no exterior você vendeu mais 20, no radar dela você já passou, você transacionou no todo mais de 35 mil. E aí, o lucro que você fez nessas vendas, todo ele vai ser tributado. Então, quais são as vantagens? Você usar lucro isento quando você vende o Bitcoin, não necessariamente comprar o Bitcoin, mas vender num exchange nacional é vantagem. E o segundo é que a exchange nacional ela informa para a Receita, caso você vá declarar, e aí isso pode ser visto para você que está do outro lado como uma vantagem ou desvantagem, né? A depender de quem é você. A exchange nacional ela vai declarar o seu valor para a Receita Federal. Então, na sua declaração de imposto de renda pré-preenchida, ela vai vir com um valor lá. Então, isso é uma vantagem para fins de registro, porque a informação já vai direto para a pré-preenchida. Logicamente que você precisa conferir essa informação, mas é uma vantagem de algum modo. É uma desvantagem para quem não queria declarar, porque se você tem cripto, você tem BTC no exchange nacional, nem tem como você não querer declarar. Porque a Exchange manda, segundo a IN 1888, que é a Instrução Normativa da Receita Federal, mensalmente ela manda informações sobre as pessoas que têm criptoativos custodiados nessa Exchange. Então, se você tem cripto em Exchange Nacional e não declara, a chance de haver uma não conformidade de informações ela é grande. Então, você corre o risco de cair por alguma besteira numa malha fina. Sabe, Thiago, que eu tenho acompanhado no Twitter algumas pessoas, alguns bitcoiners estão surpresos, assim, porque foram fazer a declaração e justamente viram lá, automaticamente apareceu um valor de alguma compra numa exchange que não necessariamente era uma exchange nacional. Mas é que nos últimos anos muitas exchanges de fora se adequaram às regras brasileiras. Também tem isso, né? E É, aí, justamente eu queria entender sobre isso, assim, né? Muita gente está se deparando agora com essas informações automaticamente quando vai fazer a declaração, né? E aí tem esse papo de que a Receita Federal está implementando inteligência artificial e tal. Tu diria que a Receita Federal ela está ficando mais sofisticada em cruzar dados? olha, essa é uma notícia ruim de dar, não é uma notícia muito feliz, mas o Brasil ele não é muito avançado em muitos pontos, mas a gente sabe que o leão ele é bem avançado. O nosso leão, eu tenho um filho pequeno, ele gosta de filme de dinossauro. Tem um dos parques do dinossauro que tem um dinossauro que é criado no laboratório, então ele vem inteligente, ele pensa, ele corre, ele faz tudo. E o leão da Receita Federal é parecido com esse Indominus Rex aí, do Parque dos Dinossauros. Ele é inteligente, ele segue, ele não é só um leão que veio da savana, não. Ele é um leão que ele está se aprimorando bastante. A Receita Federal ela tem investido em inteligência artificial para buscar. é, Acredito que ela tem informações até um determinado ponto, mas, por exemplo, como você falou, o acesso a informações de exchanges estrangeiras, ele ainda é bem limitado.
uma pessoa jurídica que está lá fora, por mais que a instituição normativa, alguma norma legal brasileira imponha que essa exchange ela dê informações para a Receita Federal, a empresa lá de fora não tem nenhuma obrigação legal de fazer isso. Então, as empresas lá de fora não fazem isso. O que acontece é o seguinte: muitas empresas que eram internacionais somente fixaram sua base no Brasil. E aí, você que tinha conta numa OKX, enquanto ela não era sediada no Brasil, estava lá com a exchange internacional, ela não reportava para a Receita. Mas a OKX abriu operação no Brasil. Então, não se trata de uma empresa, estou usando a OKX somente como exemplo, logicamente, não se trata de uma empresa internacional reportando para a Receita, mas de uma empresa que se nacionalizou. Nós temos casos aqui, o da OKX é um caso clássico, mas quando você pega o caso da Binance, por exemplo, é um caso que sempre fica em cima do muro. Então, todo ano eu respondo essa pergunta para várias pessoas. Binance é nacional ou internacional? É um jogo confuso, porque você vê a Binance nos eventos nacionais, você vê a Binance, às vezes, patrocinando times. E alguma vez um cliente me falou isso, mas eu vejo ela patrocinando um time, ela não está aqui. Então, a operação da Binance no Brasil é feita via Binance Internacional. Então, tem toda uma questão. A Binance, por exemplo, não reporta. Por que ela não reporta? Porque ela não está no Brasil. Quem não está no Brasil não deve, pelo menos não tem a obrigação até esse momento, de prestar informações ao fisco brasileiro. Até porque, isso do ponto de vista lógico, imagina, se você é uma empresa que está lá nos Estados Unidos e você precisa ficar mandando informações para o fisco brasileiro, depois para o fisco argentino, depois para o chinês, para o lituano, não faz muito sentido. Do ponto de vista lógico, mas lógico, tem várias questões legais aqui, eu não vou entrar, acho que não é de interesse de você que está em casa, pelo menos não é o perfil que está assistindo esse podcast. Então, a ideia é que se a exchange é nacional, ela tem que reportar, ela é obrigada a reportar. E se ela é internacional, ela não precisa reportar. A Receita Federal tem informado muito que está avançando na troca de informações com países. Mas esse é um processo que, na prática, ainda é um pouco lento, é demorado. Lógico que, quando você vê um fluxo de dinheiro gigante, Bitcoin começou com uma brincadeira de geek, né? Pizza Day, 10 mil Bitcoins por duas pizzas e um refrigerante. Então, o Bitcoin começou com uma brincadeira de geek. Agora, no Brasil, ano passado, em 2024, foram 400 bilhões de reais em operações declaradas para a Receita. Quando essa operação fica gigante no Brasil, Estados Unidos e vários países, os países começam a se conversar. Epa, peraí, pessoal, como que a gente vai se organizar aqui para trocar informação e pegar esse pessoal que está correndo aqui com bilhões de dólares ao lado aqui do Estado? Então, as receitas, as administrações tributárias estão começando a se conversar para trocar informações. E por isso, a IN 888 vai ser atualizada agora para todo o país ter o mesmo modelinho de informações para depois eles, no futuro, poderem cruzar essas informações. Então, é isso que está acontecendo no cenário internacional. E a Receita, como eu brinquei aqui, a Receita não é nem um leão, daqui a pouco ela vai ser um Indominus Rex, que ela é um dinossauro com inteligência artificial que sai correndo. Caraca. Eles não vão deixar simplesmente isso tão livre, né? A gente já tá vendo que existe. Todos os países eles estão fechando o cerco para quem tem Bitcoin. Eles querem, os governos, sendo governos, eles querem a fatia deles, né, na valorização do Bitcoin. E, Tiago, quais os sinais de alerta que alguém deve observar na própria operação que faz para entender se está correndo algum risco de fiscalização? Existe algum padrão de movimentação que chama mais a atenção da Receita? Porque tu comentou, as exchanges internacionais, elas não informam exatamente para a Receita Federal, né, as movimentações. Mas existe algum padrão de movimentação que a Receita, aqui tem um carinha que está fazendo um monte de movimentação, vai entrar na malha fina ou vou entrar com uma fiscalização mais rigorosa para ele? Existe isso? Não existe uma fórmula já setada, digamos assim, mas tem vários indícios que são clássicos que levam a Receita Federal ali a prestar um pouco mais de atenção aí a você. E eu imagino que você não quer a atenção da Receita Federal, muito menos uma cartinha dela, né? São os autos de infração. Então, se você não quer receber essa cartinha, existem algumas questões básicas. Primeiro, tem muita gente que pensa, vamos falar das pessoas que pensam que estão fora do radar e estão bem dentro do radar. Criança tem muito isso, né? Ela se cobre com um pano e para ela está invisível. E com alguns bitcoiners é muito parecido. Eles se cobrem ali com um pano, estão no meio da sala com o Indominus Rex. Você vê que a gente já evoluiu, né? Do leão para o Indominus Rex. A Receita depois vai mudar o seu mascote. E teve gente na outra live que a gente fez.
olha a cara de felicidade dele, tá fazendo piada, rindo com tributo. Sim, pessoal, eu tento só descontrair um assunto que é muito complexo para que você consiga entender. As brincadeiras são tão Não, somente para isso, esse né? Eu não assunto, fico feliz. duvido que tenha alguém que goste desse assunto, Thiago, na boa. Só o governo gosta Ninguém, desse assunto. ninguém gosta desse assunto. Então, assim, eu tento tornar ele divertido para que você consiga entender e não escute isso daquela forma chata, né? E com aquele juridiquês pesado. Então, só são brincadeiras. E eu até brinco, né? Quando o pessoal fala, olha a cara de felicidade dele, é saber que vai ser tributado. Esse cara, primeiro, se você não declara, eu torço por você, que você não seja pé. Segundo, imagina uma coisa: se você tá ortopedista, ele não fica na pista de skate torcendo para você quebrar o braço, não. Só que se você quebrar o braço, ele está ali para te ajudar, para falar como que é o melhor tratamento, fazer o melhor para você. Então, o tributarista é tipo um ortopedista. Só que ele vê ali quando você vai cair, eu tô te avisando. Muita gente acha que está totalmente fora da Matrix e faz Pix para Binance, por exemplo. Imagina, eu tive num evento na semana passada aqui em São Paulo e uma pessoa me abordou. Mas, Thiago, eu faço uma operação de FI, etc e tal. Minha operação é totalmente por fora e tal. Eu queria saber o meu risco, quero uma consulta para a gente saber qual é o meu tamanho de risco, tarará, mas a minha operação é super segura. Eu disse, muito bem, pequeno gafanhoto. Como você manda o dinheiro para esse lugar, para fazer a sua operação de FI? Aí ele disse, eu faço um Pix para uma empresa que o objeto dela, uma empresa brasileira, que o objeto dela é intermediar o valor e colocar meu valor na plataforma no exterior. Aí eu disse, muito bem, né, Gafanto? A Receita pode até não saber que você tem cripto, mas ela sabe que você manda X mil por mês para uma empresa que o único objeto dela é mandar para o exterior para uma plataforma de cripto. Assim, essa pessoa que acha que está fora do radar, a Receita, tudo bem, ela não sabe quanto você tem de cripto, mas ela sabe que você tem um milhão que você jogou fora do país. E ela vai te perguntar. E outra, se essa empresa é brasileira e ela tem por finalidade, por exemplo, mandar o dinheiro para a Binance, por exemplo, eu sei que você não, eu não sei quanto de cripto você tem, mas eu sei que você mandou para a Binance R$ 1 milhão. Ah, Thiago, eu estou coberto nesse caso. Primeiro, você vai ter uma dor de cabeça gigante. Infelizmente, você vai me chamar ou chamar algum outro advogado, porque você vai ter um processo administrativo gigante para explicar isso. Na justiça, no mundo real, mundo Web2, mundo tradicional, não basta dizer, ah, perdi meu wallet. Tem toda uma complicação para você não receber um auto de infração. Então, existe um problema. Esse é o primeiro ponto que bota você no radar. Fazer operações PIX para remessas ao exterior. O segundo ponto, são gastos em cartões de crédito ou bens que você coloca no seu bem totalmente incompatíveis com o seu ganho. Se eu ganho R$ 10 mil mensais, eu pego no primeiro mês, eu compro um Porsche. No outro mês, eu compro um apartamento. De onde veio esse dinheiro? É incompatível. Então, por você ter um cenário incompatível, a Receita vai abrir uma fiscalização para te perguntar qual a origem do dinheiro. Se não vier, você vai ter um auto de infração de omissão de receita, com um tributo de 35%, multa que pode chegar até 150% em caso de fraude, reincidência, etc. E aí depois esse processo vai acabar corroendo o bem que você comprou, porque em algum momento a execução vai bater no seu imóvel, no seu carro e assim por diante. Então, os signos que atraem receita são incompatibilidade entre o que você ganha e o que você gasta, principalmente o que está dentro do radar, e o segundo é envios de PIX para empresas para intermediar suas operações dentro do exterior. Essas pessoas elas estão totalmente do radar e não sabem. A terceira, que é a maior de todas, tipo, essa é tipo uma criança de 2 anos, que bota a mão aqui e acha que está invisível, né? Porque ela não está ali vendo, ela acha que ela que está invisível. Essa criança de 2 anos é quem tem ativo em exchange e acha que está fora do radar. Esse daí está super dentro do radar. A exchange brasileira ela manda para a Receita todas as vezes. Todos os meses ela manda a informação das suas transações. Então, esses três são os casos. Se você está em exchange nacional e não declarou, se você manda PIX para o exterior, e se você tem uma incompatibilidade gigante de gasto. E aí, essa incompatibilidade são por vários meios, né? Às vezes você fala, não, mas eu vou botar, sempre tem um comentário desse. É só fazer um cartão off-ramp, on-ramp, botar para lá, para cá. Você pode fazer isso? Pode. Mas tem muita gente que é mais tradicional e quer só ficar tranquilo. Já juntou o que queria juntar, quer pagar essa tributação. Porque quem está em casa fala o seguinte: sabe, Thiago, não é justo, eu criei esse valor, o Estado nunca me deu nada. Eu concordo com você. O grande problema do Brasil
é que a gente não recebe nada do Estado. A gente paga tributação e não recebe nada do Estado. Todos somos revoltados com essa falta de entrega do Estado. Eu também sou revoltado com a falta de entrega do Estado. Mas o Estado já pega um pedaço do que sai do seu salário. Se você comprou essa água aqui, um pedaço vai de CMS. Se você comprou essa caneca, também vai. Se você contratou o curso da Carol e da Cacá, vai um pedaço de ISS, que elas pagam lá, vai o imposto de renda da empresa delas. Então, sempre que o dinheiro muda de mão, um pedaço vai para o governo. E quando esse dinheiro ele está transformado em Bitcoin, a lógica do Estado vai ser a mesma. Por mais que ele não tenha feito nada por você, ele vai aplicar a mesma lógica. Ele não vai pensar, ah, não, esse cara construiu sozinho. Alguém que pegou uma pá e foi para um garimpo, escavou e pegou ouro, essa pessoa também fez. O Estado não fez nada por ela, entendeu? Mas o governo vai tentar investir ali em você para pegar o pedaço dele. É assim que o jogo funciona. Não estou defendendo esse jogo, só explicando como ele roda. Tiago, tu comentou sobre as pessoas que compram em exchanges, né? Então faz um Pix para uma exchange, para uma empresa, então ela acha que está se escondendo, mas não está, porque as exchanges, as brasileiras Não reportam para a tá? Receita Federal e as exchanges estrangeiras, de alguma maneira, está vinculado ali a uma empresa, né? Essa transferência. Agora, qual que é o risco de alguém que movimenta Bitcoin de forma descentralizada, né? Eu digo assim, de forma P2P. Existe o risco dessa pessoa ser notificada pela Receita? Tem algum risco estatístico? Já existe isso? Ou já tem casos concretos de autuações? Porque tem muita gente que compra de outra pessoa, né? Ainda, porque está cada vez mais difícil, inclusive, comprar Bitcoin sem KYC, mas ainda existe essa possibilidade. Como que Sim. fica? Existe algum risco da Receita pegar isso? Assim, a Receita está de olho nos P2P? Como que tá isso? Advogado é cheio de depende, né? Tudo ele fala depende, depende. O risco de a Receita pegar uma operação P2P é muito similar do risco dela pegar uma pessoa que compra dólares físicos de amigos. Imagina que um amigo viaja para o exterior e toda vez que ele volta com US$ 1.000. Você pode comprar esses dólares de um amigo e guardar em casa. É muito difícil para a Receita rastrear operações P2P. Não acredito que essa operação esteja no radar. Logicamente, que a gente sabe que o Bitcoin ele é rastreável totalmente. Eu não sei que a carteira é sua, mas uma vez que eu descubra que você fez alguma operação com essa carteira, eu consigo mapear todas as suas transações, certo? Se você fez ela P2P ou não, se eu consigo descobrir qual que é a sua wallet, você está exposto. Daí, a Receita descobrir a sua wallet é mais 500. Vocês sabem bem melhor que eu. Eu estou lá no Bitcoin Starter como professor de tributação, mas eu fiz o curso inteiro e aprendi muito com vocês, como aprendo desde lá de trás. Estava falando para você, Cacá, e falo isso aqui na parte da gravação também. Vocês ensinam muito bem a fazer esse tipo de operação e o risco, assim, da Receita pegar essa operação, na minha opinião, ele é pequeno. Pequeno nesse sentido, porque ela não tem como controlar. Eu acho que a Receita tem tanto campo para investir com pessoas que estão expostas e nunca declararam que operações P2P elas entram no radar da Receita quando tem um volume muito maior. Então você tem mercados gigantes, né, importações ou algo desse tipo, ou quando você faz operação P2P para atos ilícitos. Eu costumo dizer, muita gente pergunta, acho que essa é a pergunta, uma das que mais me fazem. Posso ser preso porque não paguei o meu imposto de Bitcoin? Só olha, por não pagar o imposto em si, dificilmente você vai ser preso. Quase impossível você ser preso. Mas, se você estava fazendo transação para lavagem de dinheiro, para algum ilícito em si, usando Bitcoin, aí já é outro caso. Porque você foi preso não por ter é, feito uma operação sem pagar o tributo, mas porque estava envolvido em outras coisas. Né? Resumo da ópera. Operações P2P, não acredito, aí é uma opinião pessoal, que estejam tão no radar. Mas, logicamente, que cada caso é um caso. Né? A Kaká que está aqui transacionando o dinheiro do dia a dia e etc., é a mesma coisa que transacionar dinheiro físico. O Estado não tem como controlar muito o dinheiro físico. Mas, se você fazer uma transação de um volume gigante, pode acabar atraindo aí, até porque a Receita está evoluindo no mapeamento das transações e você pode chamar a atenção de algum modo. Uma coisa que acontece bem, de forma bem interessante é você só compra P2P, mas você se emociona, chama todo mundo para um restaurante que aceita Bitcoin e faz uma transação de Bitcoin para aquele restaurante. Você acabou de deixar ali um caminho, né? Porque ela pode não ter o acesso, mas ela tem um acesso de todo lugar que esse restaurante que vai reportar recebeu Bitcoin. Então, pode-se fazer um caminho inverso e chegar até você. Tem muitas formas. Não estou falando que a operação é irrastreável, longe disso. Vocês sabem melhor que eu que ela é, mas não acredito
operações gigantes para a Receita ir atrás, operações que já estão em exchange nacional, operações que estão em exchanges internacionais, as informações estão consolidadas. Então, na minha opinião, operações P2P ela só entra no radar quando tem alguma coisa que chama muita atenção, principalmente volumes de transação. Boa. Bom, agora a gente vai começar a botar fogo no parquinho aqui, Thiago. Vamos lá, pode perguntar o que você quiser. Não sendo minha seed phrase, eu estou tranquilo. Bom, agora que a gente já tem um panorama claro de como que o sistema tributário brasileiro enxerga o Bitcoin, né? O que que é obrigação, o que que é exceção, o que que mudou, o que que permanece, dá para a gente ir além da técnica, né? E entrar numa camada mais profunda da discussão que eu estou chamando aqui de fogo no parquinho. Porque entender as regras é essencial, né? Para ficar consciente dos riscos, mas quando o assunto é Bitcoin, a conversa nunca se limita às regras. A gente está falando aqui de uma tecnologia que nasceu como reação a sistemas inflacionários, a políticas monetárias irresponsáveis e a vigilância financeira desenfreada. Bitcoin não é só um ativo, é uma ferramenta de liberdade financeira que incomoda quem quer ter controle financeiro sobre a população. Então, qual que é o limite do poder do Estado sobre o patrimônio individual de uma pessoa, né? Quando você precisa prestar contas sobre cada satoshi que você movimenta, será que isso é transparência ou é um sintoma de que a gente perdeu o controle da nossa própria liberdade financeira? E é nessa linha, agora, Thiago, que eu quero seguir contigo, entrando nos dilemas éticos, jurídicos e filosóficos que surgem quando uma rede descentralizada encontra um sistema que não foi feito para lidar com ela. Então, vamos à pergunta, Thiago. Tem poucas perguntas aqui, mas elas vão dar pano para manga. Se eu compro Bitcoin P2P, né, sem KYC, né, como a gente estava falando, se eu guardo numa carteira fria, guardo numa cold wallet que eu tenho em casa, numa hardware wallet, e eu nunca transformo de volta para dinheiro fiat, essa operação ela não passou, então, pelo sistema financeiro centralizado. Ela não, digamos assim, ela não tem rastro, né? Nessa situação, o Estado tem alguma base real, além de ameaça, para exigir algo de mim? Porque esses dias surgiram algumas notícias de que, numa audiência, a pessoa foi obrigada a entregar a carteira, a hardware, ou foi obrigada a dizer para o Estado que tinha Bitcoin. Isso é uma ameaça, né? E aí uma galera começou a dizer assim: tá vendo? Os Bitcoiners falam que que não pode confiscar. Mas isso não é confisco, isso é extorsão. E aí tem como, Isso aí. né? Tem como, se nunca passou pelo sistema centralizado, né? A pessoa comprou sempre sem KYC e deixou ali na carteira. Nunca voltou para reais. Tem como o Estado, então, exigir alguma coisa? Ficou tela preta aqui, Thiago. Foi só entrar no assunto, eu já não te enxerguei mais, caiu a internet. Tava rindo aqui, porque a pergunta foi tão potente que caiu aqui a nossa gravação. Estamos de volta, né? Oi, pessoal que está assistindo numa via paralela, vamos falar sobre isso. O Estado ele não pode fazer isso, Cacá. Isso daí é um roubo, é uma extorsão. Primeiro, se você comprou Bitcoin e só foi mantendo ele ali, o Estado não tem nada a ver com isso. Ele não vai te cobrar nada, porque a gente viu que o fato que traz a tributação é quando você se desfaz desse Bitcoin, quando você aliena, né? Ou você vende, ou você dá em pagamento, ou você faz uma permuta. Se você foi um holder ali, comprou e foi segurando os seus ativos, o Estado não pode te obrigar a dar a seed phrase, né? Eu vi essa notícia, foi no final do ano, ou começo do ano, e, salvo engano, foi nos Estados Unidos. Não sei qual foi o contexto exato dela, e muito possivelmente era um produto, porque é aquela coisa, o Estado pode te obrigar a fazer isso? Não pode. Não sei se no caso se tratava de alguma coisa ligada a ilícito e a autoridade estava tentando recuperar o ilícito. Que a gente recebe as informações muitas vezes enviesadas, né? Se eu pego uma quadrilha que assaltou um banco, eu posso chamar a pessoa e forçá-la a me dizer, dentro de limites, logicamente, os limites de força do Estado, a me dizer onde ela guardou o dinheiro que ela pegou do banco. Esse é um ponto. Mas o Estado jamais poderia te forçar a dar a sua CID. Ele poderia até tentar fazer isso, mas ele não poderia chegar até esse ponto. O que acontece é, para o Estado, imagine o seguinte: você ter um carro, uma moto, um apartamento, dólares no cofre e Bitcoin, para ele é a mesma coisa. Então, se ele vai te executar, supondo que você está devendo aí R$ 1 milhão em impostos, se ele vai te executar, ele vai tentar buscar todos os seus bens: carro, moto, apartamento e Bitcoin também. Saiu até uma notícia, eu estou soltando um vídeo hoje no meu Instagram, nessa quarta-feira, sobre uma notícia do STJ dessa semana, que
autoriza o exequente, a pessoa que está executando, uma pessoa está executando outra. E aí você vai buscando bens ali, né? Primeiro você manda um ofício para o Detran, ver se a pessoa tem um carro, etc. E o STJ autoriza que você mande um ofício para exchanges nacionais, para ver, a Kaká tem exchange, tem criptoativos, tem Bitcoin no exchange nacional? Se tiver, exchange, congela esse valor aí, que eu vou buscar. Porque eu estou brigando na justiça, eu vou buscar tudo que você tem. Mas daí, ela te forçar a te dar uma passphrase ou algo do tipo, é uma distância abissal, ela não consegue te fazer, não consegue fazer isso com você. Aí mais um ponto importante do porquê não deixar Bitcoin nas mãos de terceiros, nas mãos de exchanges, porque a gente sempre comenta aqui, né, Thiago, na área Bitcoin. Sim. Quando você deixa o seu Bitcoin na mão de terceiros, em exchanges, o Bitcoin, na verdade, não é seu. E aí tu acabou de trazer esse exemplo, né? Se o Estado quiser travar, bloquear os teus bens em Bitcoin dentro de uma empresa centralizada, ele tem essa força para isso, né? Então, mais um cuidado que a galera tem que ter em fazer Not your, autocustódia. not your keys, not your coins. E um detalhe, as ordens brasileiras, elas vão se destinar a exchanges brasileiras, né? Se eu tenho uma exchange no exterior, uma ordem brasileira não consegue chegar lá. Até Boa. consegue, aí se tivessem, se isso aqui fosse um podcast jurídico, isso aí era mais 15 minutos falando se pode, se vai uma carta e tal, se vai uma carta Sim. rogatória e o que que vai. Mas assim, para você que está em casa que não é do jurídico, é muito difícil, quase impossível que vá uma ordem determinando o bloqueio lá. Isso não acontece. E tu acredita, Thiago, que no futuro próximo o Estado ele vai tentar usar a ameaça fiscal para forçar as pessoas a migrarem seus satoshis para corretoras reguladas e custódia estatal, uma vez que a gente está falando aqui da importância da autocustódia, né? Isso pode acontecer, o Estado forçar isso? Não, só pode ter Bitcoin agora dentro das corretoras, se não pode mais sacar de corretora, ou só pode ter Bitcoin em empresas, enfim, reguladas e que a gente aprova, por exemplo. Isso essa, eu acho que é a pergunta que envolve o maior dilema da autoridade hoje. Porque o que é que acontece? O Estado já está tentando fazer isso. Nós tivemos a consulta pública do Bacen e um dos artigos da consulta pública, o 76N, ele determinava, ele queria determinar, né, a regra ainda vai sair, que você não pode fazer autocustódia de stablecoin. Isso, na minha opinião, é um verdadeiro absurdo. Absurdo gigante. Todos nós somos do ecossistema cripto, falamos sobre isso, sobre a intenção do Bacen de proibir a autocustódia. Essa intenção ela está em voga. O argumento do Banco Central é que esse ativo pode ser usado para fazer coisas erradas, mas o percentual de uso para fazer coisas erradas ele é mínimo, em contraposição à ofensa à liberdade de você poder fazer autocustódia. Então, assim, eu acredito que o governo vai tentar entrar um pouco nessa privação de liberdade, para falar de forma muito sutil, esse ataque à sua liberdade, mas a minha opinião é que ele vai ser obstado pelo mercado. Porque se o Brasil hoje é uma potência no cenário, no ecossistema de criptoativos. Você e a Carol, vocês rodam o mundo. E vocês veem ali qual que é a percepção do Brasil, né? O Nossa, que que é um as pessoas mercado pensam de adoção? importantíssimo. É um mercado Pois é, importantíssimo globalmente para várias empresas de Bitcoin, com certeza. importantíssimo, porque o brasileiro, ele adota a tecnologia de forma muito rápida. O Pix começou ontem, a gente não consegue nem se imaginar sem o Pix, é muito rápido. Então, assim, hoje já são mais de 8 milhões de pessoas, 8 milhões de CPFs com operações declaradas. Então, qual que é o ponto? Ao mesmo tempo que esse mercado cresce muito, o mercado tenta se regular, como o Bacen impedindo o autocustódio. Existe um limite de regulação. Se ele trava, por exemplo, Bitcoin para ter somente exchange, o mercado brasileiro vai afundar de forma colossal. E aí a gente vai perder relevância. Quando o mercado desaba, as exchanges movimentam menos, as pessoas declaram menos e menos impostos são recolhidos. Então, por uma lógica de mercado, eu não acredito que a gente vai ter uma investida gigante para travar, porque existe um limite. O governo, ele é doido, mas nem tanto, né? Ele não pode estrangular. Lógico, ele é muito doido, né? A gente vê aí que não tem a criatividade, não tem limite. Eu retiro o que disse. O governo é doido e às vezes bem tanto, não é nem tanto, é bem tanto. Mas existe um limite, porque você não pode enforcar o mercado a tal ponto que ele não consiga arrecadar de ganho de capital e tal. Qual é o volume que vai cair se eu fizer algo desse tipo? É um volume gigantesco. Então, assim, eu acho que o Brasil ele está se sagrando, e aí peço até sua opinião, mas acredito que seja no mesmo sentido. Nós somos uma potência cripto. O Banco Central, quer queira, quer não, aqui,
é crypto-friendly, no sentido de analisar com muita calma antes de botar barreiras. Outros países, você vê nos Estados Unidos, CVM, a SEC lá americana, era pau o tempo inteiro. Olha o pau que teve com o XRP, com alguns tokens, etc. Então, assim, a gente tem instituições nos Estados Unidos que batiam muito mais, principalmente antes do Trump, agora não mais. Mas no Brasil você não vê uma caça às bruxas do Bacen contra a cripto. Agora a gente está vendo os primeiros passos do Bacen. Mas mesmo assim, esses passos são muito conversados com as associações. Eu faço parte da ABTO, que a gente conversa sempre com o Banco Central e com a Receita antes de sair a norma. A próxima norma, que vai substituir a IN 888, nós estamos debatendo com a Receita. Só isso aqui você não pode pedir. Essa operação de DeFi você não pode considerar aqui como uma permuta. Então, isso mostra que eles conversam com o mercado antes, né? A Betoque, a Bcrypto e várias associações de relevância no cenário nacional conversam com as autoridades. Então, eu não acho que eles vão ser malucos o suficiente para travar o espaço no modo que vai fazer o mercado despencar. O governo é doido, mas nem tanto. E, Thiago, do ponto de vista jurídico, o que que aconteceria, por exemplo, fiquei pensando aqui em situações hipotéticas, né? Se uma massa crítica de pessoas simplesmente ignorasse a obrigatoriedade de declarar Bitcoin, o sistema fiscal brasileiro ele conseguiria lidar com isso? Ou ele diria, não, azar, eu vou multar, autuar todo mundo e vai ficar todo mundo no pendura com a Receita Federal e azar? Ou se todo mundo, assim, imagina que todos os Bitcoiners, ninguém declara, ninguém, todo mundo vai dizer assim, foda-se a Receita, foda-se o governo, não vou declarar. E o que poderia acontecer? Vou fazer um cenário estilo GameStop, né? Não sei se vocês assistiram o filme do GameStop. Só aquele caso que as pessoas fizeram um short nas nossas. Fica aqui essa dica. Cacá, você vai gostar desse filme. Ah, Na sei, é verdade, um documentário na é, Netflix? Ah, não assisti é, ainda. na verdade, é um filme inspirado no caso da GameStop, das pessoas que fizeram um short e aí pequenos investidores se uniram para não vender determinadas ações. Fica a dica desse filme. Esse filme é muito bom. Vocês vão adorar. É basicamente o que você falou, só Eu que lembro. aconteceu. É. Aconteceu na vida real. Esse filme é sobre isso. E o que acontece? O que aconteceria, né? Se você tem tudo em Bitcoin e está direto na Cold Wallet, o Estado ele não conseguiria pegar você. O que ele pode fazer é, vamos pôr numa utopia que todo mundo decidiu aqui. Vamos decidir todo mundo, ninguém vai declarar nada. Como você disse, toca aí, deixa a receita para lá, deixa o leão para lá e não vou declarar nada. O que a Receita ia esperar nesse caso distópico, seria você efetuar gastos. Ela poderia esperar, você faz gastos que ela calcula que são de 1 milhão por ano. E aí ela te visitaria e dizer: olha, Cacá, você faz gastos de 1 milhão por ano, então você tem uma renda de 1 milhão. E como você não está me dizendo de onde vem, eu vou te dar um auto de infração. Aí você vai me dizer: tudo bem, Thiago, mas e daí? O que aconteceria? É até difícil dizer isso, é bom, né? Mas eu não posso dizer muito. Não aconteceria nada. Se o seu dinheiro está todo em Bitcoin, como que ele vai travar o seu dinheiro? Você seria um Daniel Fraga Júnior. Então, você diria, beleza, vai lá e penhora o que você quiser. Lógico, o Estado está avançando, meios de verificar. Se isso acontecesse em massa mesmo, qual eu acho que seria a opção do governo? Colocar restrições ao CPF. Se isso fosse em massa mesmo. Eu disse, porra, Sim. agora tem gente devendo 100 milhões, vamos botar aqui uma pausa no CPF. Aí a pessoa não E consegue trava fazer tudo. nada, não trava tudo, ele não consegue. Vou botar um cenário muito louco, né? A gente está falando de uma Sim. coisa, muito louco do outro. Ah, não emito mais passaporte. Para quem está com CPF nesse cenário, com rendas acima de 1 milhão, porque aí o governo também não é doidão, né? Essa frase Uhum. é muito louca, porque a gente nunca sabe se ele é doidão mesmo. Mas se você tem dívida acima de 1 milhão, eu vou agora parar de emitir passaporte. Isso é um cenário. Já que a gente está falando de cenários muito acima da realidade atual, esse poderia ser uma providência. Lógico, tem Sim, uma série de medidas legais de serem tomadas, tá? A gente ia discutir, os juristas iam discutir se pode, se fere, o direito de ir e vir, tem 300 coisas aqui. Mas só para discutir essa distopia, se todo mundo decidir não declarar, ela ia contra-atacar de algum modo. sim, A trava do CPF seria uma delas, a trava de sim, passaporte seria uma delas. tem países que têm score de crédito, dependendo da tua situação financeira, tu pode sair do país ou não, tu pode comprar coisas ou não, tu tem acesso Exato. a, É que o né? score de crédito, para quem tem tudo em Bitcoin,
Acho que não, vocês não acham isso tão É, relevante, né? Assim, tudo, mas tudo digamos assim, Bitcoin. Se o banco vai me emprestar ou não, um grande abraço pro banco. Manda aqui um grande abraço para ele, porque eu tô fora, né? Eu fiz um opt-out bem feito e eu não preciso mais de ninguém. mas é o acesso mesmo a serviços, né? O poder, a Sim, liberdade de ir e vir, como você comentou, né? sim. Eu acho que o caso mais de topo, assim, a medida mais drástica seria travar o seu CPF para movimentações bancárias, abrir empresa e passaporte. Sim. Sim, esse seria um caso clássico. Aí, se isso ia ferir direitos e tal, aí são outros 500, é uma discussão super filosófica. Acredito É, que teria muitos entraves para fazer isso. Era preciso chegar num lugar de colapso. Apesar de sim. serem 8 milhões de pessoas, o volume ainda se detém na mão de poucos. Então, não, esse não é o valor que o brasileiro detém, né? É o volume transacionado, 400 bilhões. Então, o valor ainda não é nessa magnitude que daria um colapso a ponto de mudar regras de CPF, é, regras de passaporte, etc. Filosófico. Bom, para a gente Muito. terminar aqui, Thiago, se tu tivesse que dar um conselho objetivo para o Bitcoiner que quer manter a sua soberania, mas não quer acordar com uma intimação surpresa daqui a alguns anos, qual seria o ponto mais importante que ele não deve nunca negligenciar quando a gente fala de Receita Federal? Ponto mais importante de todos. Vou colocar dois aqui. Primeiro, entenda sempre a regra do jogo. Quer você queira declarar ou não. E principalmente se você não quer declarar. Porque se você não quer declarar, e como a gente falou aqui durante o podcast, não quero declarar, mas eu faço o Pix para Binance. Não faz nenhum sentido. Então, primeiro ponto, não negligencie a regra do jogo, mesmo que seja para não declarar. Segundo ponto é, sempre que for fazer transações, fique muito de olho, e esse seria, se fosse destacar um único ponto, seria entenda como funciona o limite de isenção. Vou recapitular aqui para você, porque esse ponto é muito importante, talvez o maior deles. O limite é 35 mil de transação mês, considerando transação Brasil e exterior. Se você transacionou mais de 35 no Brasil e no exterior, você está no radar da Receita. Se você está no radar da Receita, seus lucros serão tributados integralmente. Se você não transacionou 30, mais de 35, tome esse cuidado, transfira seu Bitcoin da exchange internacional para a nacional e venda aqui, porque assim você não vai pagar um centavo de tributo. Tudo vai ficar no seu bolso e você não vai ficar devendo nada para a Receita Federal. E um terceiro ponto aqui para destacar: se você fez operações isentas, não esqueça e vai declarar no imposto de renda, tome cuidado com esse último detalhe. Pegue todo o seu lucro isento, some ele e no campo da sua declaração de rendimentos isentos e não tributáveis, coloque o seu rendimento isento do ano. O código é o 05. Por que eu estou dizendo essa dica? Porque às vezes você fez tudo certinho, sacou 34 mil reais, vendeu em exchange nacional, 34 mil todo mês, o seu lucro é isento, mas você esqueceu de botar esse número lá no rendimentos isentos. Isso vai chamar a atenção da Receita Federal por uma bobeira. E aí ela pode te encher o saco com relação a várias coisas. Porque você simplesmente teve lucro isento, estudou tudo, mas no finalzinho esqueceu de botar ali. Ela vai ver que pingou todo mês na sua conta do banco 34 mil, decorrente de venda de cripto, e vai ver de onde veio esse 34, que ele não declarou nenhum rendimento isento. Então, por esquecer desse mini detalhe, você pode receber uma cartinha, ter uma dor de cabeça, passar um estresse. Então, esses são os pontos principais. Estude a regra do jogo, entenda o limite de isenção e, se for declarar, lembre de colocar os seus rendimentos isentos lá na sua declaração de imposto de renda. Tiago, muito boa essa tua dica. E a verdade é que o sistema ainda está tentando entender o que é Bitcoin e, sinceramente, talvez nunca consiga entender na totalidade o que é Bitcoin. Mas, enquanto isso, ele cria regras, exige relatórios e tenta enquadrar uma tecnologia descentralizada num sistema totalmente centralizado. E a questão aqui não é ter medo da Receita, nem viver em estado de alerta, né? Como tu comentou, o importante é ter clareza, porque se o Bitcoin representa liberdade, ele também exige responsabilidade. Entender o que o Estado espera, mesmo que você discorde, é parte do jogo, como tu comentou, Thiago. E quando você domina o jogo, escolhe como quer jogar. É isso que a gente acredita aqui na área Bitcoin, que é te dar as ferramentas para você pensar por conta própria, com soberania e consciência. Tiago, valeu demais por trazer essa clareza a esse assunto que as instituições fazem questão de deixar tão confuso, fica todo mundo piru bêbado, que nem a gente chama, né? Todo início de ano é a mesma história. Quais são as regras? Mudou, não mudou? O que eu faço? Quais são as informações? E mais, os contadores
estão ainda muitos deles por fora de como fazer declaração. Então, fica todo mundo perdido mesmo. E só tenho a te agradecer por vir aqui esclarecer. Quem quiser aprender mais com o Thiago, tem módulo no Bitcoin Starter inteirinho sobre as regras atuais, como fazer a declaração na prática. E, Thiago, quais são as tuas redes? Então, eu vou deixar aqui embaixo no vídeo, mas quais são as tuas redes, de que maneira que o pessoal pode te procurar e de que forma que tu pode ajudar aí a galera com relação a esse serviço que tu presta, né, de declaração e tributação? Para quem quer ficar por dentro da regra do jogo, eu trago vários vídeos explicando bem no Basics no meu Instagram, @Thiago Barbosa W. E aqui, logicamente, como eu dediquei os últimos 4 anos a fazer um doutorado na USP sobre tributação dos criptoativos e o reflexo deles no imposto de renda da pessoa física, o nosso escritório também presta esse serviço. Então, se você não quer ter esse trabalho inteiro de calcular custo médio, etc., se você quer fazer isso sozinho, no curso do Bitcoin Start a gente fala ali sobre tributação, mas se você quer terceirizar isso, a gente te ajuda e o nosso escritório é especializado em prestar esse tipo de serviço. Então, se você precisa de alguém especializado, eu estou nessa área aí desde 2018, já faz bastante tempo, e eu consigo te ajudar. Se você quer se informar, segue lá, Thiago Barbosa W, que eu tento traduzir. Cacá, você falou muito bem. As regras, elas são muito complexas e isso tem um sentido, que a gente vai ser confuso, muitas vezes fazer você pagar mais imposto do que deveria. E a minha missão é te trazer eficiência, manter a maior parte do lucro no seu bolso e não na boca ali do leão. Se você precisa de auxílio, quer se informar sobre isso, conte comigo. Cacá, eu queria aproveitar e te agradecer. É sempre um prazer gigante estar aqui com vocês. Eu sempre falo isso muito. Vocês me ensinaram bastante no universo cripto. Desde o começo até hoje, sigo aprendendo, consumindo o conteúdo de vocês, tanto no curso como nas redes sociais. Então, é um grande prazer. Eu me sinto realmente honrado de estar aqui. É um campo de grandes. Então, muito obrigado mesmo pelo convite. Obrigada a você, Thiago. Obrigada por compartilhar tanta informação valiosa aqui com a nossa audiência. Tenho certeza que ajudou muito. Inclusive, se você acha que esse podcast te ajudou, compartilha com outras pessoas que vão aproveitar também desse conteúdo, que estão por fora e estão querendo saber mais como fazer a parte de declaração aí do Bitcoin, né? E, claro, siga aqui com a gente. Até a próxima. Thiago, tudo de bom, sucesso. Até mais.